19 de março de 2012, Fluminense em debate no ar. Saudações tricolores com os nossos queridos convidados e analistas da mesa. Não temos o melhor dos mundos, pois bem, a gangorra continua. O Fluminense, depois de uma sofrida vitória contra o modesto Zamora da Venezuela, se empapuçou de Macaé e tropeçou feio. Debateremos esses jogos e outras perspectivas mais, com as suas saudações iniciais, o nosso querido companheiro de Bendito Flu e Fluminense, etc., William Viana. Saudações a todos da mesa, aos tricolores que estão sofrendo, assim como eu, com a belíssima campanha do Fluminense, com uma derrota acachapante para o Macaé e uma vitória no sufoco sobre o Zamora. É muito difícil acompanhar o Fluminense desse jeito e eu acredito que não tenha um torcedor que não tenha ficado com os nervos à flor da pele com a brilhante atuação do senhor Abel Braga. Saudações a todos. Abel, para o teu lado hoje a coisa não está boa aqui na mesa. Com a palavra ele, o verdadeiro Da Vinci do Fluminense em debate. Pintor, poeta, escultor, piloto, advogado, lutador e outras profissões mais. Leonardo Prazeres. Boa noite a todos, etc. Boa noite a todos em casa. Boa noite a todos da mesa. Minhas considerações iniciais é o que eu tenho a dizer, que eu odeio o Abel Braga. O Abel Braga está me deixando revoltado e discordando um pouco do que o William falou. Ele disse que a torcida toda está revoltada com o Abel. Eu discordo, eu vejo nas redes sociais pessoas defendendo o Abel Braga, dizendo que Abel Braga é campeão do Taça Guanabara, está invicto na Libertadores, ninguém pensa no projeto Fluminense. Eu pergunto, que projeto o Fluminense tem com o Abel Braga? Que projeto é esse que traz Wagner, que não está jogando nada? Que projeto é esse que Wagner entra num time perdendo de 3-0 como suposto herói? E o cara sai de campo dizendo que não tem mais chance de classificação sem saber o resultado das outras partidas. O Souza me sai culpando o gramado. Souza, o gramado é ruim para os dois times, Souza. O time oposto fez 3-0 na gente jogando no mesmo gramado, Souza. Para o Souza o gramado é pior ainda, né? É um elemento de maior dificuldade, né? Coisa mais complicada. O Pereba, ele tem que achar uma desculpa para a derrota e botar a culpa no gramado. Pô, se fosse ruim o gramado era 0-0, amigo. 1-1. Mas foi 3-1, amigo. E olha que esse gol no final aí foi um gol achado, porque foi horroroso o jogo. Então, vamos falar muito da sua campanha horrorosa. E os que defendem o Abel Braga, só lamento, meu amigo, só lamento. Eu odeio o Abel Braga. Depois dessa situação de ódio de Leonardo Prazeres, tentaremos fazer desse programa uma coisa mais acústica e menos heavy metal, dados os acontecimentos recentes. Com a palavra agora, nosso querido companheiro de Bendito Flu, Fluminense, etc., Márcio Micheli, que faz sua estreia aqui na mesa como um dos analistas, com as suas considerações iniciais. Uma boa noite a todos, amigos do Fluminense, etc., os meus amigos da mesa. É um prazer estar discorrendo sobre os assuntos sobre o nosso tricolor, nessa noite de estreia. E é com grande satisfação, apesar do time não estar ajudando muito, que estamos aqui para discorrer sobre os assuntos. Uma boa noite, saudações tricolores a todos. Pois bem, antes de começarmos a nossa odisseia em relação aos acontecimentos recentes do Fluminense, eu queria dar uma boa notícia, convidar você, querido espectador, a visitar mais uma vez o nosso site www.fluminenseetc.com.br, onde você encontrará uma sensacional promoção do grupo Rock Flu do Facebook, né? Você que é roqueiro e que é tricolor, basta participar de uma promoção que já se encontra em nosso site. Essa promoção permanecerá até a meia-noite de domingo próximo e todos estão convidados a participar, enfim, trazer conosco essa grande campanha em prol do rock. Deixando o rock e o heavy metal um pouco de lado, Leonardo Prazeres, Fluminense 1, Zamora 0, num clima de muita dificuldade. O Fluminense em determinados momentos chegou a tomar pressão do Zamora, né? Principalmente na parte final do jogo. E eu gostaria que você discorresse, assim, né, utilizando o vocabulário do nosso querido Márcio, a respeito do que você interpretou na partida Fluminense-Zamora. O que teve de bom e o que teve de ruim? O que teve de bom foi o gol, né? O resto, não vi nada de bom. O time jogou de uma maneira ridícula.
O que mais me revolta é ver um treinador dizer que a culpa é da torcida, dizer que a torcida é impaciente, que a torcida não tem paciência. Abel Braga, quem tira a paciência da torcida é o time. E o time é comandado por você. Eu não posso admitir um time jogar com Zamora, que subiu a segunda divisão da Venezuela recentemente, dar pressão no Fluminense dentro do Engenhão, Abel Braga. Isso eu não consigo entender. Entendeu? A gente não tomou gol porque nós temos um zagueiro lá que estava numa noite inspirada, fez até gol, que é o Anderson, que eu particularmente não gosto, mas fez o gol e ainda salvou. Um gol de trivela, hein? Fiz o gol de trivela. Parecia um atacante dos velhos tempos. O Anderson, uma consideração sobre o Anderson, para finalizar, ele não é ruim. Ele bate forte, ele sabe pegar bem na bola. O problema do Anderson é a defesa. Ou seja, é um zagueiro que não sabe defender, mas sabe fazer gol. Talvez no ataque ele dê mais certo que o senhor Fred, enquanto o Zamora, mais uma vez, andou em campo, descansou no final de semana. Eu pergunto para que esse descanso de jogador que ganha quase R$1 milhão por mês? Me explica isso. Trabalhador acorda 4 horas da manhã todo dia pegando trem, anda, trabalha quase 12 horas por dia juntando com transporte, deslocamento e tudo mais. E o senhor que ganha quase R$1 milhão por mês para jogar 180 minutos por semana, quer descansar no final de semana. Fred, pelo amor de Deus, minha paciência com você já acabou há muito tempo. Desde o episódio da Caipsaque lá, entendeu? Você faz gol, muito legal, sua obrigação é fazer gol. Agora, você tem que jogar todos os jogos. Tá entendendo? Essa palhaçada de poupar jogador não existe. Nesse ponto, Cristóvão Buarque tá certo. O Vasco joga com o time completo em todas as rodadas. Acabou. Não tem essa palhaçada de poupar time, não. E não dá para admitir time tomar pressão de Zamora, ganhar de 1-0, ganhar no sufoco, ganhar apertado. Entendeu? Acabou minha paciência com o Abel Braga. Acabou. E se continuar falando mal da torcida vai pegar no teu pé, Abel Braga. Fique esperto. O Léo ficou nervoso e com razão. Tão nervoso a ponto que ele trocou Cristóvão Borges pelo Cristóvão Buarque. Mas, enfim, são dois grandes, cada um no seu campo, todos vão perceber esse detalhe. William Viana, que podemos depreender da dificuldade do Fluminense para enfrentar o Zamora no Engenhão? Eu, particularmente, faria um pequeno acréscimo e depois coloco para a mesa discutir a respeito. É certo que o Zamora vinha muito fechado. Isso é natural, porque qualquer time menor que fosse enfrentar o Fluminense na competição internacional faria. Mas a questão é que, pelo fato do Zamora ser muito fechado e o Fluminense ter dificuldades táticas de deslocamento dos jogadores, o que acabou acontecendo? Quem organiza as jogadas do Fluminense é o Deco. O Deco foi obrigado a se arriscar nos passes, sempre com jogadores do Zamora próximos. E isso, de certa forma, me faz entender porque que ele errou tantos passes. Porque tinha muita gente concentrada, ninguém do Fluminense se mexia, e se ele não tentasse o passe, a coisa não acontecia. Como é que você vê isso? Primeiramente, eu vejo o jogo contra o Zamora, muita gente falou que o Fluminense jogou praticamente da mesma forma que jogou contra o Boca Juniors. Eu não vejo assim. Eu acho que o jogo contra o Boca Juniors, o Fluminense jogou de forma inteligente, e contra o Zamora, o Fluminense jogou, parecia que estava desesperado, ou então que estava ganhando uma partida por 6-0 e se recuou todo, acabou tomando um certo sufoco até certo ponto para o Zamora. Quase tomou o gol de empate no final do jogo. Não tomou porque o Anderson salvou, isso, né? A bola, e o Somália deles era muito ruim. É, né? verdade. Se o cara acerta minimamente o chute, faria o gol. Agora, o que é mais visível disso tudo é que em todos os jogos, Boca Juniors, Zamora, Arsenal, Carioca, tudo, o Fluminense não tem um treinamento tático. O Fluminense não sabe sair de situações em que o time adversário se fecha. O Fluminense não consegue trocar passes, movimentar as suas peças, os seus jogadores para surpreender o adversário. Então, assim, botou um time pequeno, botou um time que se fecha, o Fluminense vai levar sufoco. Botou um time que joga aberto, o Fluminense vai jogar de uma forma até inteligente, porque leva vantagem nas suas peças. São jogadores excelentes, como o caso do Deco, até do Fred mesmo. Mas com o time reserva não dá certo. Já viu que não dá certo. E em situações de time fechado, realmente vai encontrar dificuldade. Eu acho que a gente vai poder aprofundar mais tarde essa questão de time titular e time reserva, mas eu penso exatamente o seguinte, não sei se vocês concordam comigo, depois vamos debater. Se o Fluminense tivesse um padrão tático adequado, mesmo com os jogadores do chamado time B, seria suficiente para a gente poder sobrepujar os adversários menores no campeonato estadual. Eu acho que o Fluminense se ressente muito porque na maior parte das vezes no estadual o Deco não joga. E o Deco hoje é a organização do Fluminense. Quando ele sai, não tem organização alguma. Então o Fluminense fica fragilizado e equiparado aos adversários menores que
tem uma pegada enorme no meio de campo, que tem uma velocidade, a gente viu isso na partida contra o Macaé, né? O Macaé engoliu o Fluminense, é bom deixar isso claro, né? Com seus astros Pipico, Josiel e André Gomes aos 36 anos de idade. Alguma coisa não está funcionando nada bem em termos de disposição tática do Fluminense. Márcio Michelli, suas considerações sobre Fluminense 1, Zamora 0. Bom, gostaria de acrescentar mais ou menos aquilo que o Leonardo e o William discorreram. O Fluminense, eu estou falando até de uma perspectiva que eu tive, eu não pude comparecer ao jogo, até tentei, não consegui, mas ouvi o jogo inteiro. E o que me parece é que o time, ele nas situações assim mais fáceis, o time se enrola, começa a errar passe, entendeu? Torcida vê que o time não está andando, já começa aquela cobrança que é anormal, afinal Fluminense, time grande, um clube de melhor campanha na Libertadores, depois de uma vitória acachapante, magnífica diante do Boca Juniors, o mínimo que o torcedor poderia esperar é que o Fluminense entrasse para cima do Zamora, partisse para cima, e não foi o que aconteceu. Dessa vez não tivemos nem a chance de fazer o gol no início, como por exemplo, no jogo contra o Arsenal, a equipe ainda fez um golzinho no início, também anunciou-se aquele massacre que todos os tricolores lembram, de 2008, que foi aquela vitória, até hoje, a vitória mais linda que eu já vi. E o time não anda, não consegue ver, pega um time fechado, um time que é catimbeiro, joga Libertadores pela primeira vez, mas que conhece, parece que esses times eles conhecem o espírito mesmo da Libertadores, até um espírito que o Fluminense até está adquirindo, mas o Fluminense precisa pôr mais isso em prática. O Fluminense tem o Deco, tem o Fred, tem jogadores de alto nível, somando das salários de Deco, Fred, enfim, Rafael Moura, Rafael Sobis, a folha salarial do Fluminense deve ser 5 milhões, 3 milhões, não 8 sei. milhões. 8 milhões. 8 milhões. 8 milhões. Do Zamora deve ser o quê? 5 mil pesos, se for peso, uma moeda que nem vale nada. Quer dizer, é uma diferença, é um time praticamente um time do irmão ou do primo, sei lá, do Hugo Chaves, um time que parece mais um outdoor ambulante, entendeu? Time que não joga, fez o quê? Fez o trivial, marcação sob pressão, o Fluminense não soube sair, deu a sorte, não foi incisivo, porque no primeiro tempo o Fluminense jogou para o gasto, achando que fosse fazer o gol a qualquer hora. Não, Zamora, quem é Zamora? Vou fazer gol aos 5, aos 10, aos 15. Não é assim. Libertadores, não é assim. Libertadores tem várias coisas que conspiram contra. Pô, põe o goleiro... ouvi dizer, o goleiro, eu não vi, não estive presente, o goleiro jogou bola no gramado, pediu para o outro amarrar chuteira, quer dizer, o goleiro um presepeiro tremendo, quer dizer, uma coisa assim que não dá para entender. Graças a Deus, numa jogada de rara habilidade no segundo tempo, o Fluminense teve, pensou lá, um pouquinho que o Fluminense incisivo foi, fez o gol, poderia ter feito mais, sido mais incisivo, que afinal de contas o saldo de gol também é um critério legal de desempate, e ganhou na Bacia das Almas, depois que teve aquele lance que vocês já mencionaram aí do Anderson, que estava em noite iluminada, graças a Deus. E realmente foi de preocupar. Apesar do Fluminense estar com uma campanha de 3 vitórias, tirando contra o Boca, nenhuma das vitórias realmente foi convincente. E nós esperamos que aí para o segundo turno dessa fase ainda de grupos, o Fluminense possa se impor mais e mostrar que é um time candidatíssimo ao título da Libertadores. Eu faria um acréscimo a respeito de algo que a gente acabou não comentando aqui também, mas que me chama a atenção, principalmente nas partidas do Fluminense da Libertadores. Não é possível que alguém não oriente a determinados jogadores do Fluminense em relação ao seguinte: determinadas faltas que são marcadas nas competições pelo Brasil afora não são marcadas na Libertadores. Então não adianta bater de ombros e se jogar no chão, levantar os braços, porque nenhum juiz sul-americano marcará essas faltas. O Fluminense perde tempo demais com isso, que é uma situação simples, uma situação óbvia. Basta acompanhar minimamente os campeonatos pela América do Sul para a gente chegar a essa conclusão. Leonardo Prazeres, para a gente fechar esse bloco, o problema do Fluminense, que a gente já tentou debater em relação à questão de tática, enfim, alguns dizem até que há má vontade de alguns jogadores quando você tem o time B. Eu queria que você dissesse para a gente o seguinte:
Hoje, dos problemas que você identifica no Fluminense para que ele avance futuramente, qual é o mais grave a seu ver? O problema mais grave do Fluminense está ali na área técnica. Chama-se Abel Braga, claramente. Ele consegue acabar com o time. Contra o Zamora, mais uma vez, ele me mexe no segundo tempo e coloca Rafael Moura. Ele insiste em jogar com chuveirinho. Abel Braga, pelo amor de Deus, tinha 3 afrodescendentes gigantes na zaga do Zamora e um cabeludo Steven Seagal. Você quer me colocar jogada aérea? Não entrou uma jogada aérea do Fluminense no jogo. E ele não percebeu isso. Ele insiste em colocar Rafael Moura e Fred. Esse ataque Torres Gêmeas. O Fred, cachaça, só andava dentro de campo. E o Rafael Moura parece que está revoltado com a reserva, entra andando em campo. Contra o Macaé, a gente vai falar daqui a pouco o que ele fez, que eu achei ridículo. Gostava muito do Rafael Moura, mas ele está claramente demonstrando insatisfação com a reserva. Então, eu não aguento mais chuveirinho no Fluminense. O Fluminense é time grande, não é time que joga em chuveirinho. E já contra o Flamengo ele fez isso. Então, Abel Braga é o grande problema do Fluminense, porque insiste com jogadas de time pequeno. E o Fluminense não é pequeno. Só isso. No próximo bloco, toda a raiva de Léo Prazeres. Fred, nós gostamos de você ainda. Rafael Moura, a partida contra o Macaé, as perspectivas futuras, daqui a pouco a gente retorna.